Nesta manhã de domingo, para a harmonização do ambiente, vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, número 45. Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor de atividade comum estimulam as conversações afetuosas e sábias, como os crimes vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos novos da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus largou o Evangelho ao mundo, conversando, e quantos atinge mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perca do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Notável, além dos que se conversam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva não santa, que, ainda revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compõe nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Bem, eu vou falar uma frase de um provérbio, que eu não sei de onde, esse provérbio. Cuida para, quando falares, suas palavras sejam mais valiosas que o silêncio. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, mentores espirituais desta casa, mentores para cada um presente, pedimos, Pai, a vossa luz, o vosso entendimento sobre todos nós, que possamos hoje nesse Evangelho aprender um pouco mais a vossa lição de amor. E, Pai, pedimos licença para começar o nosso Evangelho desta manhã. Hoje vamos receber o nosso irmão Gilberto de Cajati, do Centro Espírita de Maria de Nazaré. Seja muito bem-vindo ao estudo e que Deus abençoe e dê tudo certo. Obrigada. Obrigado. Domingo, de manhã, onde vamos estudar os ensinamentos de Jesus. Hoje, como os senhores devem ter visto, uma palestra um pouco diferente, né? Ela não está tão, lógico, dentro das orientações da doutrina, né? Claro. Mas ela é uma atividade um pouco mais voltada por um assunto mais técnico e prático, digamos assim, né? Não tão aquele doutrinário filosófico que a gente costuma falar nas palestras, né? Mas é um assunto de extrema importância e necessidade que a gente fale e entenda, né? Porque é uma das atividades das casas espíritas. Inclusive em algumas casas, em algumas pessoas, antigamente eu lembro que falavam, né, até tinha até um nome, né, que não muito agradável, mas o pessoal falava os papapasses, né? Não sei se você tem. Então aquela pessoa que às vezes ia no centro espírita só para tomar o passe, só para receber o passe, né? Não tomar o passe, mas para receber o passe. Ok, né? Mas aí a gente, ao longo do tempo, foi conversando com as pessoas, né? Pelo menos as pessoas que frequentam o centro espírita, onde a gente participa, né?
Cajati, nós estávamos conversando, né, com o Manuel Carlos, sobre o centro lá em Cajati, né, que conhece, né, de longa data e tal, né, algumas mudanças que aconteceram, e a gente tem que informar as pessoas que o passe ele é importante, ele é necessário, a gente precisa de harmonização, mas tão importante quanto o passe é o Evangelho, né, é a pessoa ouvir o Evangelho, é se evangelizar, se preparar também para tomar o passe, né, porque a gente vem. E esse momento que a gente está aqui conversando, estudando o Evangelho, estudando, né, os capítulos do Evangelho ou os temas livres, nós estamos nos preparando e posteriormente receberemos então o passe, né, que é aquela harmonização. Então vamos falar sobre o passe, né, como eu falei, é uma coisa um pouco mais técnica, né, vamos dizer assim, um pouco mais de atividade, mas é um assunto também assim, muito profundo, o estudo das energias em si, né, dessa parte da energia magnética, do magnetismo, né? Não é algo simples que a gente possa falar, né? Só para os senhores terem uma ideia, a gente usa lá no nosso centro espírita em Cajati, no Centro Espírita Maria de Nazaré, esse livro, né? Que vocês podem ver, um livro bastante extenso, para estudar sobre a questão do magnetismo. Tá? Dentro do nosso currículo de estudos na nossa casa, a gente tem 2 anos de estudos para uma pessoa, né, digamos assim, ser um trabalhador da casa. Que são 4 temas que a gente estuda, que é noções básicas da doutrina espírita, onde a gente estuda, né, os princípios da doutrina. Depois a gente fala sobre o mundo espiritual através do livro Nosso Lar. Né? Cada um desses cursos 6 meses. Tá? Então a gente fala sobre noções básicas primeiro, depois fala sobre o mundo espiritual através do livro Nosso Lar, da André Luiz. Depois a gente faz o curso Passe. Para as pessoas, aí a partir do curso do passe a pessoa já pode começar a trabalhar no passe, né, no primeiro momento observando, né, acompanhando só o passe ou fazendo só as vibrações e depois aplicando o passe. E por último, a gente trabalha lá no nosso centro espírita com o tratamento espiritual por corrente magnética, tá? Que é um tema bastante antigo, já não é muito falado, né, e que eu acho, eu falo para minha esposa hoje, que eu acho, o primeiro tratamento espiritual que eu fiz na minha vida foi aqui nessa casa. Tá? Acho que lá nos anos 2000, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, não lembro exatamente, né? Mas eu fiz aqui. E eu lembro que quando eu passava, quando eu recebia o passe de tratamento espiritual, que vocês formavam uma corrente, né? Um grupo em volta, a gente sentava no meio, né? Para tomar o passe. Que eu comento com minha esposa que eu já imagino que já deve ser baseado um pouco nessa questão da corrente magnética. Né? Então, esse é o livro que é o último estágio dos nossos estudos hoje lá no Centro Espírita Maria de Nazaré, é sobre esse livro. Ele é bastante longo, ele é bem complexo, então ele tem muitas coisas lá, acho que não dá para a gente entrar nos detalhes aqui, como eu falei, né, o magnetismo em si, ele é uma ciência, né, física, quem sabe o professor já pudesse nos ajudar, né, mas ele é um pouco complexo, não vai ser o tema de estudos hoje, né, mas a gente vai tentar falar assim, o básico, né, e esperamos aí que a gente possa compreender um pouco mais a respeito desse tema, tá bom? Ok, então nós vamos falar hoje sobre o passe na casa espírita, né? Porque, como eu falei, a gente sabe que o Evangelho, ele é o mais importante, porque ele vai, o Evangelho ele vem até nós e ele vai, cada vez que a gente entende o Evangelho, quanto mais a gente entende, mais ele é transformador na nossa vida, né? Nós estávamos comentando um pouquinho antes da palestra sobre a necessidade do estudo, né? Porque a gente, quem dá palestra, né? quem fala em público, às vezes a gente fala sobre o mesmo tema diversas vezes, né? Aqui, a gente dá palestra aqui, dá lá no Bezerra, lá embaixo, dá em Japiranga, em Cajati. Só que, né, a orientação dos espíritos é qual que é? Toda vez que você vai falar sobre um tema, por mais que você já tenha falado 10 vezes, estude de novo. Se prepare, né? Por quê? Porque cada vez, né, minha esposa costuma falar assim que o Evangelho ele é um livro mágico, né? Porque cada vez que você lê aquele capítulo, você descobre uma coisa nova, porque você fala, poxa vida, mas eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha me atentado a isso, né? Claro que estava lá, mas naquele momento a gente estava com foco em uma coisa ou outra, né? A gente estava imaginando, hoje eu vou dar essa palestra pensando em tal coisa, por causa do momento, por causa, né, do que nós estamos passando e tal. Então a gente tenta assim, estudar e adaptar, né, para o momento que nós estamos passando, né? Por uma data ou por uma questão, né? Nós estamos agora no setembro amarelo, né? Suicídio, estamos no setembro verde também, né? Que é da inclusão da pessoa com deficiência. Então assim, às vezes a gente vai adaptando, mas a gente precisa estar se preparando. E o Evangelho,
essa mágica, né? De a cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente ouve algo diferente, né? E a gente, sim, acrescenta algo na nossa vida. Então o Evangelho é extremamente importante e é ele que realmente faz, ele é a base do tratamento espiritual para todos nós, né? Porque o Evangelho, vamos lembrar, ele é transformador e ele transforma a nossa vida para sempre, né? A partir do momento que a gente vai entendendo, compreendendo e vivendo o Evangelho, isso nos dá uma condição de equilíbrio melhor. E o passe, ele é aquela atividade momentânea, né? A gente vem uma vez por semana no centro, ou às vezes mais, né? A gente frequenta outros centros e tal, mas, e aí é uma coisa momentânea, uma coisa, né? Porque o que mais faz a nossa transformação, o nosso equilíbrio, é a transformação moral, como o próprio Kardec já nos alertou, né? Então, agora, o passe é uma atividade, e aquele irmão nosso que está vindo pela primeira, pela segunda vez, que está passando por dificuldades, que nem é espírita, que, né? Mas alguém falou para ele, não, vamos lá, vamos tomar um passe, né? Vamos lá receber o passe. Então, esse vem vai receber o passe. Naquele momento, o passe é o remédio que nós temos para ele, né? Para aquele momento. E claro que na medida do possível, a gente vai convidá-lo para, olha, vem aqui, nós temos também o Evangelho, nós temos também o estudo, nós temos o tratamento, e aí cada casa vai oferecer aquilo que ela tiver. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho do início, né? Dessa questão do passe, dessa questão do magnetismo, que nós vamos lembrar que isso, né, gente, não é invenção ou algo exclusivo da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, claro que ela trabalha muito com essa questão do mundo espiritual agindo no nosso mundo, né? E fazendo essa interação, né? Mas vamos lembrar que essa questão toda de passe, ou essa questão, né, de conversar com os espíritos, ou de usar essa energia espiritual, ela vem de longa data. Então eu estou citando aqui, por exemplo, no livro de Lucas, né, uma passagem que fala assim: os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele, Jesus, os curava, impondo as mãos sobre cada um. Né? Então, o que nós conhecemos do passe hoje, né, que é a imposição de mãos. Então, isso já existia, não é a doutrina espírita que inventou. Então, isso é algo evangélico, que vem de Jesus para nós, né? Uma outra passagem, mais ou menos na mesma linha, é em Marcos, né, no capítulo 5, fala assim: chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-lhe aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venha e lhes impõe as mãos para que sare e viva. Então veja, isso era de conhecimento, né, na passagem de Jesus por nós, tá? E, enfim, então isso é evangélico, isso já é ensinamento de Jesus para conosco, né? Isso era uma atividade realizada naquela época, né? Que era o tratamento, era a cura através da imposição das mãos, né? E aí, vindo, né, já mais para frente, né, na parte dos estudos, porque nós sabemos que a doutrina espírita ela é uma ciência também, né? E aí, aí nós temos essa figura, né, bastante conhecida, Paulo Henrique, segundo Paulo Henrique de Figueiredo, Mesmer e a ciência negada e os textos desconhecidos, né? Então é um estudo feito, nós sabemos na época, né, quando a gente para pensar nos estudos realizados antigamente, a gente tem que assim falar, gente, como era possível, como que nós entendemos isso, né, através da reencarnação, através de todo esse processo de evolução, e como que as pessoas tinham esse entendimento naquela época, olha, 1700 e pouco, né? E todos os estudos que foram desenvolvidos hoje, a gente tem a tecnologia a nosso favor, fazendo tudo, fazendo muita coisa, né? Desvendando aí cálculos complexos, né? E naquela época as pessoas estudavam, lógico que o entendimento não era o mesmo de hoje, né? Tinha uma série de fatores, mas veja, Mesmer, já em 1700, 1800, ele era um médico alemão responsável pela codificação e demonstração prática do magnetismo. Então veja, esses estudos também começam, né, muito lá atrás. Claro que o entendimento não é o mesmo que se tem hoje, mas foi o início, né? A escola mesmerianista, né? Os mesmerianistas, é difícil falar, né? Desculpa, mas de Mesmer, né? Então,
as pessoas seguem, né, desde aquele início e foram aprimorando os estudos acima disso. Aí depois vem a tal da física, a física quântica, né, que vem auxiliar no entendimento. Mas não é um entendimento fácil, como eu falei, é um estudo bastante complexo, né, que nós não vamos entrar aqui, né. Então, isso começa lá nos anos de 1700, né, 1800, então, antes da doutrina espírita, né, com Vieira Toma, né. E aí ele fala assim para nós a respeito disso, né, olha. Sua tese defendia a ideia de um universo preenchido por um fluido universal e de natureza magnética, emanando das estrelas e que influenciaria os fenômenos físicos e organismos vivos. Este fluido também seria produzido pelos ímãs, que seria o magnetismo mineral, e pelos seres vivos, magnetismo animal. Um enfraquecimento ou distúrbio do fluxo desse fluido vital ou magnetismo animal no organismo humano ou colocaria fora de harmonia com o ritmo universal, produzindo doenças nervosas e mentais. Então veja, ele já está ligando, né, essa energia, esse magnetismo com o nosso equilíbrio. E ele já fala que quando nós estamos em desequilíbrio, isso causa uma desarmonia entre nós e o universo, porque nós estamos ligados, nós fazemos parte do universo, né? E hoje a gente sabe, a gente fala, estuda, né, dentro da doutrina, dentro, por exemplo, desse curso aqui que a gente faz, que é do fluido cósmico universal, que todos nós estamos inseridos e que todos nós usamos para as nossas atividades, né, espirituais. Aí, mais um pouco sobre o magnetismo, né? O magnetismo é um fenômeno da vida por constituir manifestação natural em todos os seres. Isso aí já está no livro O Consolador, né? Que é de Emmanuel, né? Já algo mais próximo de nós. O magnetismo é a utilização, sob o nome de fluido, da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. É uma transfusão de vida espiritualizada do organismo do operador para o do paciente. Então aqui nós estamos falando praticamente sobre passe, né? É a transferência de energia daquele que a possui para, ele chama de paciente, né? Mas aqui a gente chama do frequentador, né? Então, ele é uma transfusão, ele é uma transferência de energia daquele que tem mais para aquele que tem menos, ou daquele que tem de forma equilibrada para aquele que está em forma desequilibrada. Os magnetizadores, em face da doutrina espírita, não podem ser considerados senão como verdadeiros médiuns curadores. Então veja, aí que nós conhecemos, né, alguns médiuns, né, que têm o chamado dom da cura. Por que eles têm o dom da cura? Porque eles têm o domínio desse magnetismo e o controle desse magnetismo, de forma que eles possam transferir para outras pessoas, equilibrando aqueles outros que estão em desequilíbrio. Nós sabemos, né, toda a importância da medicina, né, que nós conhecemos, né, da medicina carnal, da medicina física, mas também nós sabemos, né, de toda uma teoria que fala que se a gente curar o espírito, tudo demais, né, se resolve, né? Então, só que é muito mais difícil tratar o espírito, né? É mais fácil, né, tratar o corpo físico, que é visível, que é notório, do que o corpo espiritual, porque o corpo espiritual também não é um tratamento assim, né, de curto prazo. Ele, como eu falei, ele começa na evangelização, pela moral, pela evolução, e se expande, né? Então é mais difícil. Então, isso também, né, são teorias, né, são, né, conceitos a respeito do magnetismo. E tem por fonte o fluido universal, que eu citei agora há pouco. É o que chamais fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. E aí Kardec, né? O que Kardec nos fala a respeito disso, né? Então lá no livro dos Espíritos, na pergunta 427 e na pergunta 65, ele fala assim: qual é a natureza do fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido cósmico universal. É o intermediário, o ciame entre o espírito e a matéria, né? Que vem nós vamos confirmar o que nós acabamos de ver, né, no outro slide. Então, Kardec também falou para nós sobre o fluido magnético, falou sobre o magnetismo, né? E nós vamos ver mais para frente que Kardec também era um estudioso dessa área, né? Kardec,
estudou muita coisa e trouxe muita coisa para nós, né? Então ele fala mais uma vez sobre essa questão do magnetismo, dessa energia, dessa força, né, que a gente consegue canalizar do fluido cósmico universal e transformar em energia boa de equilíbrio para todos que precisam. Na obra intitulada Instruções Básicas sobre as Manifestações Espíritas, de 1858, lemos esta explicação. Aí ele vai falar mais. Instruções práticas sobre manifestações espíritas? Que livro é esse? Esse livro é livro da codificação? Nunca vi falar desse livro, né? Mas nós já vamos identificá-lo. Tá? Então, a explicação é a seguinte: o magnetismo animal pode ser assim definido: ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Mas eu nunca ouvi falar desse livro de Kardec. Aí ele nos dá uma explicação ali abaixo. Kardec informa que em agosto de 1860, essa obra já estava esgotada e que seria substituída por uma outra, né, cuja publicação ocorreu em janeiro de 1861 com o título de O Livro dos Médiuns. Então, na verdade, essa obra, Instruções Práticas sobre a Manifestação dos Espíritos, ela foi, digamos assim, a introdução do Livro dos Médiuns, ela foi a primeira edição, né, do Livro dos Médiuns. Como teve uma aceitação e como, né, ele se esgotou muito rapidamente, então ele fez uma nova edição, só que aí ele já deu o título de O Livro dos Médiuns, né, para ser algo mais abrangente, que aí é o livro que todos nós conhecemos, né, como parte aí da codificação espírita. Tá? E aí Kardec, como nós falamos, né, Kardec se preocupou com tudo, né, relacionado ao espiritismo, desde que ele começou a estudar, desde que ele começou a frequentar e ter levado adiante essa missão, que ele entendeu essa missão, ele começou a se preocupar com tudo, né? Acho que até na última palestra, se não me engano, a Rosa falou a questão até da administração do centro espírita, né? Então, se a gente ler lá obras póstumas, a gente vai ver que Kardec, além de tudo isso que ele nos trouxe, ele trouxe até a organização. O centro espírita hoje funciona do jeito que funciona, com a administração, com diretoria, baseado nas orientações, né, de Kardec daquela época. Então Kardec, ele foi um magnetizador por 35 anos, ele fazia parte da sociedade, agora vou falar certo, né, mesmeriana, né, que é de Mesmer. Nós sabemos, né, que em 1854 teve lá os fenômenos, né, das mesas girantes, que ele acompanhou, aí depois a codificação espírita, espiritismo e magnetismo também sempre foram temas, né, dos seus estudos aí, das suas orientações para nós. Né? E aí, bom, então essa é a teoria básica, como eu falei, né, bem básica, tá? É uma coisa bem complexa, né? E aí nós vamos então para o que está mais próximo de nós, que nós conhecemos, ou que já ouvimos falar, né? Que é quando nós vamos aplicar o passe. Porque quando a gente vai aplicar o passe ou receber o passe, a gente precisa saber um pouquinho o que está acontecendo, né? Então, sobretudo para quem aplica, né, os médicos passistas precisam entender o que eles estão fazendo, e quem está recebendo é bom que saiba também, até para ele memorizar, para ele canalizar, para ele perceber se tem algo em desequilíbrio, ele poder, na hora do passe também, ele tentar memorizar aquilo que ele está mais precisando. Então nós temos aqui os centros de força, né, que são 7 no total, mas ele tem mais um que é o básico, né, todos eles estão interligados naturalmente, né, mas ele tem o básico, né, como o próprio nome diz, ele é a base de tudo, né? Então nós temos os 7 principais, né, lógico que outros estudos mais complexos, né? A gente fala, por exemplo, do nosso corpo como corpo físico, perispírito e espírito, né, que são os 3 básicos. Mas a gente sabe que outros estudos falam em muito mais corpos, né? Tem, sim, inúmeros corpos, né, que a gente poderia ter, que pode ter, né? Aqui também, claro que centros de força existem vários outros, né? Por exemplo, quem trabalha com outros tipos de medicina, acupuntura, por exemplo, né? Tem vários, não é exatamente um centro de força, mas são pontos de energia também que se trabalha. Então, se for expandir, claro que vai muito longe isso, mas os principais, aqueles que são mais estudados, né, são esses 7, além do básico, e eles são normalmente simbolizados, eles têm um símbolo e tem uma cor características a cada um. Aí também vem outras técnicas de aplicação de terapias, né? A cromoterapia, por exemplo, que trabalha com cores, né? Também é uma técnica que pode ser aplicada nos tratamentos espirituais baseado em cores, né? E aí
passa um pouco por essa questão da característica de cada centro de força que nós temos em nosso corpo. Daqui a pouco eu vou falar, né, na sequência agora eu vou falar sobre os centros de força. Tá? Então, função dos centros de força. Então, nós temos o primeiro centro considerado, né, como o de recepção, que é o coronário, né, que fica no alto da cabeça. Né? Então, o coronário é esse que fica na parte superior, o chakra mais importante, onde penetra a energia cósmica e recebe o estímulo do espírito, comandando os demais. Então, o nosso centro de força principal é o responsável por essas energias, né? O básico é o que nos dá a base geral, né, de tudo, e o centro, que é o coronário, então é esse principal que fica aqui em cima. Dele demandam as energias de sustentação do sistema nervoso, responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos para estabilizar a estabilidade orgânica. Assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, importante na telepatia, expansão da consciência e na mediunidade. Tá, gente? Toda essa teoria, né? Eu tirei sempre das obras, né, reconhecidas, então no caso disso vocês vão ver sempre embaixo ali, né? No livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Nós sabemos que o André Luiz tem uma série de livros, né? São 13 no total, que fala muito sobre a mediunidade, fala muito sobre essas questões, né? E ele nos dá então esses entendimentos, tá? E foi tirado também aqui da Sociedade Espírita Kardecista, né, lá da Flora. Vou falar que os estudos que a gente faz na nossa casa, quando fala de passo, de magnético, são todos baseados nos livros de André Luiz. Isso é muito importante isso, né? Então, todos os estudos lá, né, todo esse livro aqui, todo esse desenvolvimento, eles estão todos baseados, né, no André Luiz, que é o que nós temos, assim, que a gente entende, né, como um melhor direcionamento na área da mediunidade, né? Então, André Luiz tem muitos casos, né, tem muitos casos práticos que aconteceram nas casas espíritas daquela época, que ele acompanhou junto com seus guias espirituais, né, e ele nos traz então, né, às vezes, como eu falei, como é um negócio um pouco mais técnico isso aqui, então eu estou lendo bastante justamente para ser fiel, né, àquilo que realmente está escrito lá, né, tá. Então, ok, então esse é o coronário, né, primeiro ponto ali. Aí temos o frontal, que fica aqui na região da testa, né, que ele governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Coordena os processos da inteligência, clarividência e intuição, palavra, cultura, arte e o saber, e as atividades das glândulas endócrinas, né? Então veja, ele faz uma ligação, né? Eles são muito próximos, eles têm uma ligação, e temos aí a glândula pineal, né? Que também é extremamente importante na mediunidade, né? A gente sabe disso, né? Que é por onde a canalização aí da mediunidade, né? Da pineal, e a pineal realmente ela fica, né, no encontro, né, desses dois centros de força, né? Então, ó, a pineal, órgão cônico achatado em forma de pinha, 8 milímetros por 5, no adulto, localiza-se no cérebro em frente, né, em frente do cerebelo. Tá? Então, esses dois centros de força, né, são extremamente importantes, né, para o processo da mediunidade, né, o coronário e o frontal. Também André Luiz na Evolução em Dois Mundos. Aí vem o laríngeo, né, que fica aqui na região, né, da garganta aqui, que é responsável pelo quê? Fenômenos vocais, controle respiratório. Atividade do timo, da tireoide e da paratireoide. Facilita a psicofonia e a clareaudiência. Filtro energético que bloqueia as energias emocionais para que elas não cheguem até o coronário. Também André Luiz em Evolução em Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu, né? Então, esse é o que fica nessa região aqui, o da fala, né, do canto, né, que vocês têm, né, o coral, né, o tinho coral. Então, e também da fala, né, para a gente não falar muito ou não falar mal dos outros, né, então é importante que a gente esteja aí com ele equilibrado aí, né, para o bem. Aí tem o cardíaco, né, que é o do coração, né, dos sentimentos, sustenta o serviço da emoção e do equilíbrio geral. É o mais afetado pelo desequilíbrio emocional. Então, quando a pessoa está emocionalmente desequilibrada, o seu cardíaco aí também vai estar desequilibrado. Regula a circulação do sangue, catalisa e distribui a energia para os órgãos
transformando-se em energia condensada a partir da secreção dos hormônios. Bloqueado gera depressão, irritação e angústia. Então a gente precisa, né, a gente estar com o nosso centro de força equilibrado, os nossos sentimentos equilibrados com relação a nós mesmos, com relação ao nosso próximo, com relação aos nossos amigos, aos nossos inimigos, como já nos alertava Jesus, né? Porque isso também nos traz equilíbrio energético, magnético, né? De uma forma geral. Tá? E aí, quando a gente fala ali, ó, é importante, né? Quando está bloqueado esse centro de força, ele gera depressão, irritação, angústia, que é o que nós não queremos. Né? Aí vem o esplênico, situado na altura do baço, plexo solar, dínamo do corpo, pois é através dele que penetra uma parte da energia do ambiente. Regula o sistema imunológico e é a principal entrada de energia vital e a distribuição e a circulação dos recursos vitais. É a formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. Não está ligado a uma glândula. A pessoa que tem esse chakra muito desenvolvido é o médium curador. Então, esse é o esplênico. Também, vocês vejam como ele tem muitas atividades, né? Todos são importantes, cada um regula algo em nossa vida, né? E, claro, todos eles são importantes. Aí vem o gástrico ou umbilical, mais ou menos 1 centímetro acima do umbigo, penetração de alimentos, digestão e absorção. É aquele, né, que está ligado aqui, né, ao nosso sistema gástrico, né, ao estômago. Principal função é ativar o processo metabólico, vitaliza o esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula, intestino, todos os órgãos do aparelho digestivo, com exceção do baço. Facilita as percepções e sensibilidade de identificar energias. Né? Então, como nós sabemos que o nosso estômago é um grande regulador, né, do nosso funcionamento, né, de forma geral, então é outro que a gente precisa estar sempre, né, equilibrado. Aí vem a questão da alimentação saudável, da alimentação equilibrada, das quantidades, né? Tudo isso, porque se nós tivermos com algum problema, né, nós vamos ter desequilíbrio nessa parte, né? Se a gente tiver com algum problema também de estresse, de nervosismo, de irritação, a gente sabe que também acaba afetando o estômago, né? E aí então a gente precisa estar sempre equilibrados para que os nossos centros de força também estejam. Aí tem o genésico, né, que é modelador de forma e estímulos criadores. Localiza-se na região dos órgãos genitais. Tá? Recebe influência direta do básico. Regula as atividades ligadas ao sexo. Capta e distribui a força primária. Também é Luiz, né? E aí dentro dos nossos estudos, pessoal, se fala muito sobre esse centro de força, que ele é muito sensível. Inclusive, quando a gente dá paz, né, orientações, né, dos estudiosos e do plano espiritual, é que o passe deve ser até evitado nesse centro de força, né, ou quando dado de forma muito, de forma muito cuidadosa, porque ele é um centro de força muito sensível e ele regula também ligado à parte sexual e tudo isso. E que se for aplicado, por exemplo, um passe com muita energia, ao invés de equilibrá-lo, pode desequilibrar. Tá? Então, a gente está nas nossas atividades, quando a gente dá os passes, a gente dá o passe e a gente evita de concentrar energia, concentrar a mão na região genésica para evitar, sabe, desequilibrar por conta da sensibilidade desse centro de força. E aí tem, como eu falei, o básico, né, ou fundamental, que está na base da coluna vertebral. Possui força vitalizadora conhecida como Kundalini. Essa força revigora o sexo e também pode ser transformada em vigor mental, alimentando outros centros. Responsável pela absorção da energia da Terra e pelo estímulo direto da energia do corpo e da circulação do sangue. Ligado às glândulas suprarrenais e tem relação direta com a Kundalini. Então, como eu falei, né, nós temos os nossos centros de força. Eles precisam estar equilibrados, energizados e alinhados. Né? Então, quando se dá o passe, a gente mexe, a gente
energiza, a gente equilibra esses pontos, né? E isso é extremamente importante e necessário para o equilíbrio geral do nosso funcionamento em todos os sentidos. Tá? Então, né, falando mais sobre o passe, tirado lá também do Emmanuel, lá do livro Consolador, na questão 98, ele fala assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que o recurso orgânico são retirados de um reservatório limitado e os psíquicos o são de reservatório ilimitado de forças espirituais. Então, por isso que as pessoas, quando estão muito equilibradas, quando têm o domínio dessas forças magnéticas e espirituais, eles são capazes de coisas inimagináveis, como o próprio Jesus nos asseverava, né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Só que para isso vocês têm que ter conhecimento, têm que ter o domínio, têm que ter fé, têm que ter confiança em Deus, e a partir daí vocês podem fazer tudo o que eu faço, né? Porque a gente sabe das curas, os chamados milagres da época, né? Que tem explicações científicas, né? Mas a gente ainda não consegue entender totalmente, né? Porque a gente não tem esse domínio dessas forças, dessa energia, e é por isso que a gente tem algumas dificuldades, né? Mas aqueles que já entendem, aqueles que já compreendem, que têm esse equilíbrio, eles são capazes então das curas, dos equilíbrios, né? Da eliminação de interferências espirituais ruins, né? Por conta da aplicação desse magnetismo que é extremamente importante, né, para todos. Transfusão de energia alterando o campo molecular. Também está lá no domínio da mediunidade. A energia transmitida pelo passe atua no perispírito do paciente e deste sobre o corpo físico. Né? Sabemos que o perispírito é o que nos comanda, né? O perispírito é onde tudo a gente recebe, né? E ele que faz com que tudo funcione corretamente ou não, né? Se estiver desequilibrado. O perispírito recebe energia através de pontos determinados, que André chama de centros de força, né, que nós acabamos de ver. E certas escolas espiritualistas, os hindus normalmente chamam de chakras, né, os 7 chakras. Isso está lá em Gentili de Salvador Gentili, né, no livro chamado Passe Magnético. Aqui é só uma representação, né, daquilo que nós chamamos de espírito, que é o princípio inteligente, né, ali. Depois o perispírito, que é aonde fica tudo gravado, né, o nosso HD, né, a nossa memória permanente, né, do nosso espírito, onde fica tudo gravado e tudo vai ser usado, né, na medida da necessidade, e é transmitido então ao corpo físico, que é esse visível aí que nós temos. Isso forma o homem, né? Uma forma de ilustrar também, né, essa, né, o corpo físico lá descansando durante o sono, e aqui o corpo, o perispírito, né, e o princípio inteligente ali, né, o que acontece conosco normalmente em desdobramento, quando estamos, né, durante o descanso e assim por diante. Aqui novamente uma representação, né, dos centros de força, né, todos eles, né, desde lá em cima o coronário, né, que recebe as energias do alvo, que não fala que ele é o principal, né, está ligado ali com o frontal ali, né, que também recebe que tem essa ligação ali com a pineal, e embaixo aqui, né, o básico. Então nós temos a ligação com o alvo e temos a ligação com a terra, né? E nisso a gente forma o equilíbrio. Eles todos têm que estar equilibrados. Essa imagem é desse livro aqui. Aqui tem uma representação, né, de como acontece o passe na casa espírita, né, que nós estamos acostumados. Então está lá o que eles chamam aqui de paciente, né, sentado, o receptor ali sentado, né. Nós temos aqui o fluido espiritual. Temos o passista, que vai dar o fluido psicofísico, né? E aí temos a combinação dos dois. Mas nós sabemos que também, né, daqui a pouco vai aparecer aqui, existem outras possibilidades de passe também, né? Normalmente a gente está mais acostumado com esse, que é o médium passista, recebendo, né, energias espirituais e transmitindo a pessoa, né? Esse é o mais comum, né, que é o passe na casa espírita. Então está ali um espírito, né, um amigo espiritual, transmitindo a energia, e o passista transmitindo ao usuário, né, ao paciente, como eles chamam. Aqui, então, né, reafirmando isso que eu falei, então existe um tipo de passe. Então tem o passe magnético, pelo próprio fluido do magnetizador, do passista. Então existem estudos em que algumas pessoas eles podem desenvolver essa capacidade de magnetizar.
né? Através de estudos, através de exercícios e tal. Então ele se transforma num magnetizador, ele passa a ser um magnetizador, né? Ele como pessoa, tá? A própria pessoa. Mas aí tem os fluidos dos espíritos, né? Que são os desencarnados. Então esse fluido, essa energia boa dos espíritos vem para ser transmitidas. Claro que nós sabemos, né, que a priori as energias dos espíritos evoluídos, dos espíritos equilibrados, são melhores do que as do carnal, né? Porque o carnal tem toda uma influência aí física que o espiritual equilibrado não tem, né? Aí a necessidade que sempre fala do médium passista, ele estar procurando sempre o seu equilíbrio em todos os sentidos, né? O equilíbrio moral, o equilíbrio sentimental, espiritual, né? Para quê? Para que ele seja sempre um instrumento bom de energia, seja ele. Porque por mais que a gente saiba que o passe, a gente atua como um intermediário, ele é o médium, né? No próprio nome ele é o intermediário. Mas, queira ou não, sempre vai ter um pouco da energia do próprio passista, né? Passando para a pessoa, né? É claro que a espiritualidade tem todo o domínio, né? De filtrar isso. Se aquele passista naquele dia não está bom por algum motivo e ele às vezes não percebeu, a espiritualidade vai bloquear, não vai deixar uma energia ruim passar por uma pessoa que está precisando, né? Mas existe essa união de força do próprio passista, que é um magnetizador, e do plano espiritual, né? O ideal talvez fosse que não tivesse do passista, fosse só do plano espiritual, ou de alguns passistas que são muito evoluídos, né? Mas como nós sabemos, nós seres humanos sempre temos aí algumas deficiências. E aí tem o passe misto, que é justamente a união desses dois, que é o que mais acontece no centro espírita, né? Que é essa questão do passe misto, que é da própria pessoa um pouco e da espiritualidade, e aí claro, como eu falei, o próprio mentor da casa, o próprio dirigente do passe, ele vai fazer esse filtro, e se tem ali um passista que naquele dia por algum motivo não está equilibrado, ele vai filtrar isso, né? Vai reter e vai transmitir mais energia do próprio plano espiritual. E aí nós temos também o passe, né, na prática, né, lá quando a gente dá o passe, quando a gente dá o curso, a gente fala sobre esses cinco tempos, né, do passe, que é o momento de você canalizar as energias, depois de você fazer os movimentos do passe, né, para retirar as energias de certa forma. Lá a gente costuma dar o passe em 2 tempos, tá, pessoal? Que é um primeiro tempo que é de retirada das energias desequilibradas, tá? Então a gente faz primeiro o passe, né? Então a gente faz a imposição, digamos, concentrar as energias, depois a gente faz um passe de retirada das energias daquela pessoa, das energias, né, que estão desequilibradas, né? Primeiro momento. E depois, no segundo momento, a gente faz o passe de harmonização, ou reharmonização da pessoa, tá? Mas essa é uma técnica que nós aprendemos através do estudo, né, através desse método, mas que cada casa, ela determina qual é a melhor maneira dela dar o passe. Tem casa que faz só a imposição de mãos, que é a maioria, eu acho, né? Faz somente a imposição de mãos para o equilíbrio. O próprio passe de dispersão, que a gente chama, né, aquele da retirada, ele tem várias técnicas. Ele pode ser dado assim de forma longitudinal, como ele pode ser feito de forma cruzada também, atingindo cada um dos centros de força, né? Então ele pode ser dado assim, né, tirando, ou ele pode ser dado de maneira longitudinal. Existem outros passes que está nesse livro, que são de tratamento espiritual, que ele é dado inclusive de lado para a pessoa, tá? Para fazer um trabalho também em todos os sentidos. Então sim, existem várias técnicas, mas o principal digamos, é um primeiro momento de retirada das energias, né, que estão atrapalhando, e depois da imposição de mãos para a harmonização, para o reequilíbrio, né, para que as pessoas, então, saiam depois ali, naquela pessoa fala, parece que saí leve, né, tomei um passo, parece... Eu lembro até hoje, o primeiro passo que eu tomei, foi lá na casa do nosso irmão Donizete, em Chapupiranga, né, no centro espírita Nosso Lar, né, e eu estava assim com um problema bem grave de enxaqueca, né, que eu tive durante muito tempo. E aí, um sábado à tarde, eu estava em casa assim, eu não aguentava de dor, daí minha esposa falou, vamos lá no... Eu comecei justamente sendo um passe, né, porque... Aí minha esposa falou assim, vamos lá no Donizete, porque hoje é sábado, eles têm lá uma atividade, e aí a gente pode chegar lá e pedir para você, ver se ele pode atender. Aí nós fomos até Japupiranga, fomos até Japupiranga, e quando nós chegamos lá, no centro, tinha acabado a palestra, né, ele tinha feito uma palestra e tinha acabado. Daí nós chegamos e falamos assim, olha, eu tô com muita dor de cabeça, Aí ele falou, não, vamos ali, então, você vai receber o passe. E aí quando deu o passe, como eu tivesse dado um choque elétrico, sabe? Eu tremi todo assim, né? Daí a pessoa que me deu o passe falou, nossa, o senhor está bem, né, aquele termo que a gente usa, né? Bem carregado, né? Tá? Mas assim,
é mais ou menos isso que eu estou falando agora. Assim, parece que depois que eu tomei o passe, aí tomei a aguinha e tal, dei aquela relaxada, parece que foi se tirando com a mão, sabe? Aquela dor, aquela angústia que eu estava passando, né? Então eu falei, nossa, que coisa boa, né? E é isso. Que é o que a pessoa deve sentir depois do toque. Chegando pela dor. Exatamente, chegando pela dor, né? Que infelizmente é o caminho aí da maioria, né? Mas, então assim, chegando pela literalmente dor, né? Porque eu tinha assim, uma enxaqueca muito forte. E aí foi dado aquele passo assim, eu lembro que eu tremi todo, né? E ok. Aí passou, tal, né? Melhorei e tal. Aqui, quando nós voltamos, quando nós viemos aqui, acho que foi a primeira casa que nós viemos em palestra presencial, não tenho certeza, né? Mas acho que foi aqui que nós viemos. E quando eu tomei o passe, aconteceu a mesma coisa. Graças a Deus, eu não estava com enxaqueca, mas até a pessoa que deu o passe, depois que terminou, ela falou, tudo bem? Eu falei, sim, tudo bem. Porque por causa da pandemia, muito tempo que eu não recebia um passe, né? Assim, presencial. E no dia que eu recebi aqui, dei aquela, sabe? Então assim, e teoricamente é a maneira que a pessoa deve se sentir mesmo depois de um passe, né? Bem equilibrar, bem tranquilo, que bom, parece que me deu um banho, né? Isso é extremamente importante. Vamos lá. Então, olha, aqui ele mostra uma figura, né? Que hoje a tecnologia permite, é uma figura de um médium antes da doação energética, quando ele está se preparando, ou quando ele não está preparado para uma doação, e o mesmo médium no momento em que se encontra dando um passe magnético. Então nós sabemos, né, que a nossa aura, ela transmite a maneira que nós estamos. E aí ali, uma foto de como está as energias daquela pessoa quando ela está normalmente, né, no dia a dia, conversando, trabalhando, vivendo, né? Ou quando ela está mesmo na casa espírita, mas quando ela não está. E aí, a partir do momento que ele vai para lá, se prepara, faz a prece, né? A gente tem uma atividade também chamada auto-passe, né? Que antes do médium dar o passe em alguém, ele faz o auto-passe, né? Então ele dá o passe em si mesmo, né? Para retirar também essas energias ruins para se reequilibrar. E aí, quando ele está então equilibrado com esse auxílio espiritual sobre ele, então ele já tem, né, um aumento ali nas suas energias e também uma harmonização dessas energias, né? Porque lá ele está meio, né, espalhafatado, meio espalhado, e aqui ele já está mais concentrado, já está mais energizado. E o mesmo acontece com quem está recebendo o passe. Também, quando ele está desarmonizado, ele está assim, né? Um negócio meio bagunçado. E aí, quando ele recebe um passo magnético, ele aumenta as suas energias e também deixa ela de uma forma equilibrada. Tá? Muito bem. Aí tem sempre algumas dúvidas na pessoa que vai tomar o passe. Por exemplo, o paciente precisa se preparar para receber o passe. O que isso fala, né, gente? Do paciente. Vamos falar agora, estamos falando do paciente, né? O que a gente sempre fala para a pessoa é que ele tem que estar receptivo, confiante e com fé. Uma das coisas importantes que a gente fala no centro espírita é que quando as pessoas vêm, principalmente pela primeira vez, ou de forma geral, a gente anuncia, agora nós vamos tomar o passe, que é uma transmissão de energia, tal, pode falar de maneira bem simples, porque às vezes as pessoas têm medo de entrar na sala do passe. Algumas pessoas chegam no centro espírita e falam, agora você vai entrar ali, daí a pessoa fala, vou entrar onde? Naquela sala ali fechada? Não vou entrar não. Pessoa que não conhece, né? A pessoa fica meio assim com receio. Então, às vezes, quando a gente, na casa espírita, quando a gente percebe que tem pessoas novas, pessoas que estão vindo pela primeira vez, ou lá no nosso trabalho, né, de sábado, de manhã, que é o pessoal da comunidade, então a gente explica para eles o que é o passe, que é uma transmissão de energia, que é a mesma coisa que uma oração da outra igreja, tal, para eles entenderem. E o que ele precisa fazer? Ele não precisa fazer nada, né, o paciente. Ele só precisa entrar lá e confiar, né? O que a gente aconselha é que a pessoa sempre fique numa posição receptiva, né, com a mão estendida, ou, né, que evite de ficar com a perna cruzada, ou de ficar com as mãos cruzadas, que a gente sabe que isso aqui acaba interferindo um pouco, né? Mas a gente só precisa ter confiança e fé, né, e saber que aquilo ali é uma coisa do bem, né, e luz. Né? Então, na verdade, conforme os ensinamentos do Cristo, devemos estar continuamente nos preparando, vigiando, para que as nossas consciências estejam cada vez menos ativas e orando, né? Então, vigiar e orar, para que possamos captar a influenciação benéfica do alto, orientando nossa vida para o bem. Então, é só isso que a gente fala para o pessoal, olha, confie em Deus e receba essas energias. Né? Ok. E aí, outras dúvidas que tem, algumas pessoas perguntam, ocorre incorporação durante o passe? Não ocorre, não pode ocorrer incorporação durante o passe. Né? O passe é a transmissão de energias. Às vezes o dirigente do passe, claro, e todos os passistas, eles vão estar sob orientação espiritual, mas não vai ocorrer nenhuma, não em passe, estou falando do passe normalmente. Não, nós vamos fazer um tratamento espiritual com uma pessoa que está com problema, aí pode correr por aí. Isso é o tratamento, é diferente do passe, né? Então, se você vai lá passar uma pessoa que está com algum problema espiritual, uma aproximação, às vezes há necessidade da incorporação para doutrinar aquele espírito, para conversar com ele, né? Enfim, né?
É uma outra atividade. No passe em si não há incorporação, mesmo no tratamento que a gente fala que é por corrente magnética, né? Que se forma uma corrente de vários passistas para concentrar as energias e fazer um tratamento mais forte, mais intenso, também não há incorporação, né? A passagem de espíritos, a diferença da corrente magnética, que ela não trata um espírito por vez, ela trata vários espíritos. Então, quando a gente faz trabalho por corrente magnética, a gente fala todos aqueles irmãos que estão passando por um processo, por exemplo, obsessivo. Então, a gente passa todos eles pela corrente. Então, o plano espiritual traz esses irmãos e eles são todos passados, né, pela corrente, mas também não há incorporação. Às vezes, o que o médium sente é uma sensação, às vezes uma dor, até por conta dos pontos magnéticos, né, que fala que a pessoa que tem um dos pontos aqui muito desenvolvido, ele passa a ser um curador. Então, ele às vezes recebe aquela impressão, às vezes uma dor, às vezes um mal-estar, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma sensação, mas não pode acontecer incorporação. E durante o passe magnético também não tem incorporação. O paciente pode se alimentar antes de receber o passe? Pode comer carne? Pode beber? Pode? Sim, gente, ele é um paciente, né? O paciente, ele vem do jeito que ele estiver. Nós, passistas, ou os médicos passistas, que precisam se preparar, a casa precisa se preparar, mas aquela pessoa que vem receber ele, justamente, ele vem porque ele precisa ser equilibrado, né? É claro que essas coisas todas vai se conversar com ele posteriormente, né, no momento, né, oportuno, para ir orientando com relação às coisas do dia a dia, mas o paciente ele vem do jeito que ele estiver. O paciente pode usar bebida alcoólica? Sim, como eu falei, a gente não sabe o que a pessoa vem. Às vezes a pessoa chega alcoolizada no centro espírita, você vai negar um passe? Não. É justamente aquele irmão que está precisando do passe. Vai, se for uma pessoa que às vezes está, né, com um comportamento inadequado, você pode até deixar ele separado e tal, mas sim, né, todos podem tomar o passe, todos devem tomar o passe. Né? O paciente que está doente fazendo uso de remédio? Pode? Pode. Crianças, idosos, gestantes? Pode. Fora do centro espírita? Pode? Não deve. Não deve, porque vamos lembrar que a casa espírita é um local preparado pelos irmãos espirituais, por toda uma pleiade, né, de irmãos que estão aqui preparando o ambiente. Mas no caso de uma pessoa estar muito necessitada, uma pessoa que não pode ir ao centro espírita, pode dar o passe? Pode. Pode. Aí, lógico, uma equipe vai lá, se prepara o ambiente, pede, mas não pode estar na rua alguém falar assim, eu estou me sentindo desequilibrado, não, sente que eu vou dar um passe em você. Não pode, né? Isso tem que ser um trabalho estruturado. Para que se for feito fora do centro espírita, tem que ser feito de uma maneira muito equilibrada, né? Não sei que seja Jesus mesmo, aí você não, mas daí Jesus fazia isso. Sim, Jesus fazia, mas isso aí ele estava nesse trabalho missionário, né? Mas é o que a gente fala hoje, porque para a gente ter esse controle, né, e esse domínio, precisa estar num lugar preparado, né? Agora, conhecido que nós somos bem imperfeitos, né? Exatamente. Agora, claro, se você está com uma pessoa passando dificuldade com algum problema, você pode, na rua, você pode pegar, tirar daquele ambiente público ali, né? Levar num cantinho, fazer uma oração por ela, às vezes até uma imposição de mãos, né? Às vezes tem essa necessidade, mas o que não pode... É o magnetismo do médico. Daí o magnetismo do médico. O que não pode é transformar isso numa ação do diário. Eu vou sair para a rua aí, ungindo as pessoas, benzendo e orando. Não, né? Então, assim, a gente... Claro, num caso muito específico, a gente pode até fazer isso, né? Mas, enfim. Gilberto, a gente mais ou menos poderia comparar, principalmente para as pessoas que vêm de outras religiões e não conhecem o centro espírita, não conhecem o passe, poderia mais ou menos comparar como se fosse a bênção na Igreja Católica, no protestante, né? Isso, porque isso não, a pessoa que vai receber a bênção pode estar bêbada. Pode estar do jeito que ele quiser. É ele que precisa da bênção, né? Porque ele está no momento de Há uma certa analogia. Sim, há uma analogia. Por exemplo, nas igrejas evangélicas é muito comum, né? Que no final, aquelas pessoas que estão doentes, que estão com problema, venham na frente, né? Que elas vai receber uma oração especial e normalmente o pastor, né, o dirigente, ele molha no óleo, né? E faz a unção da pessoa, né? Ele, assim, é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que o que as pessoas ficam sem ouvir, porque às vezes a gente vai na paz, a gente vê a pessoa assim, ela senta, ela fica com o olho assim meio aberto e meio fechado, né? Olhando o que a gente está fazendo, né? Porque às vezes até o movimento que a gente faz um ventinho, faz a pessoa, né? Então, mas aí a gente explica para a pessoa, a gente vai fazer uns movimentos, tal, mas né? A gente não encosta na pessoa, né? Tal, para evitar qualquer problema e tal, né? E existe toda uma orientação, né? Outra coisa, desculpe, não, à vontade. Na hora da imposição... Eu só estou preocupado com o horário de vocês, né? Mas fiquem à vontade. Pode falar. Não. Na imposição de mãos, foi uma vez que nós recebemos instrução,
não seria assim, né, com os dedos abertos. Seria assim, mais ou menos arqueado, porque a energia que o passista tem vai se concentrar direto no primeiro frontal. Coronário. Agora, se ele for pôr assim, aberto, a energia sai, né? Porque nós temos que olhar isso para o lado físico também. Sim, sim. Então vai sair assim como um raio de luz. E isso dá trabalho para os espíritas, dos espíritos encarnados, para dar a volta assim, puxa, tem relação mesmo isso? A gente fala, a gente faz com a mão assim. Armar um pouquinho. A mão arqueada. Não, assim. É isso, meio direcionando assim, a gente faz assim. Inclusive lá, eu não tenho muito detalhe ali, mas, por exemplo, lá naqueles tempos do passe, quando a gente está fazendo a limpeza, por exemplo, né, ou Transversal, ou transversal, né, longitudinal ou transversal, né, então ele fala para a gente fazer assim, fazer esse movimento, e quando a gente abre a mão, a gente faz isso aqui, como se tivesse assim, ó, estou tirando a energia ruim e estou jogando. Estou tirando, jogando, estou tirando, jogando. E no final, quando a gente chega lá no final, a gente faz a mesma coisa. A gente joga assim, né? Para eliminar. Porque daí os espíritos que estão trabalhando ali, todo o processo que eles têm, né? Eles vão queimando, vão destruindo aquelas energias ruins. E depois, né? Então a gente faz isso, né? E tira. Para que a energia também ruim não fique na mão da gente, né? Senão a gente vai tirando energia e segurando ela na mão, depois como que a gente vai harmonizar a pessoa com a energia ruim? Então, tem essa técnica, você vai fazendo assim e jogando, vai tirando, jogando, né? Tá. E aí depois a imposição de mãos realmente, né, a gente coloca mais ou menos nessa forma assim, né, não com a mão assim, né, a gente coloca mais ou menos assim. E como eu falei, a gente orienta as pessoas, quando elas vão receber o passe, para que elas fiquem numa posição receptiva, né, que elas fiquem receptivas, que elas procurem ficar assim ereto, até para facilitar, né. E aí assim, mas tem essa questão sim, tem sim. Uma outra questão que as pessoas perguntam é, escuta, eu já tomei passe, já recebi passe, eu posso receber outro? Pode. Não tem contraindicação, vamos dizer assim, né? Pode. O que a gente fala assim, que quanto mais a pessoa estiver equilibrada, menos passe ela precisa tomar. Mas o passe sempre é bom porque ele dá aquela equilibrada. Porque a gente sabe, a vida da gente é sempre uma correria, sempre, né? Então não tem problema. O que fala é que também não precisa a pessoa ficar se preocupando, não tomei um passe essa semana, ou não tomei hoje um passe, né? Então eu vou na palestra sábado lá, vou no domingo aqui, vou na terça lá, não tem necessidade, né? O importante, como eu falei no começo, a pessoa também se manter equilibrada, né? Mas enfim, não tem problema também se a pessoa tomar 7 vezes por semana, né? Não tem contraindicação. Superdosagem, assim. Uma superdosagem. Às vezes a pessoa está precisando, às vezes a pessoa está num estado de desequilíbrio tão ruim que ela precisa tomar passe todo dia. Que ela aproveita e escuta o evangelho, né? O tratamento pode ser o evangelho que ela está escutando. Tem isso também que a gente sempre fala na casa espírita, né? Olha, não venha só tomar o pé só receber o passe, venha ouvir o evangelho. Porque aí o evangelho é a terapia, né? E aí ela recebe o passe, mas o evangelho é o que vai realmente trazer a transformação permanente para ela, tá? Muito bem, pessoal. Então, de forma geral, né, é isso, né? Então, lá na Sociedade Espírita Kardecista, né, da Flórida, né, eles falam assim, o trabalho do equilíbrio dos centros de força depende da nossa reforma moral. Então é por isso que a gente fala da importância do quê? Do Evangelho. Da gente ouvir, né, apreender o Evangelho e colocar em prática. É isso que vai trazer o maior equilíbrio para nós no dia a dia, de obsessões, de problemas, do nosso equilíbrio. Mas é claro que tem as forças físicas, né? E aí o passe é quem vem dar esse equilíbrio, né? E vem dar né, essa condição para que a gente esteja bem, para que a gente, né, aqui como é um domingo, né? Então a gente vem, a gente passa o final de semana tranquilo e começa uma semana equilibrada, né? Ao longo da semana a gente vai desequilibrando, mas aí a gente vem aqui à noite estudar o livro dos médiuns, vem estudar o livro dos espíritos, vem, né, fazer uma outra atividade, e isso vai nos ajudando. E na medida em que nós mesmos vamos nos controlando, né, vamos, né, orando, vigiando e praticando, isso vai nos dando uma condição aí de equilíbrio, né? E aí os nossos irmãos passistas estão aqui para dar aquela dose final de que nós necessitamos. Ok? Então, obrigado a todos. Como eu falei, corridinho, né? Minha esposa falou, tira um pouco de slide aí que você fala muito, tal, né? Mas como é um assunto, eu acho assim, de bastante interesse, né? E como eu falei, eu acabei usando quase todos, né? Eu tirei alguns, né? Eu ouço e obedeço, né? E ela meia hora, assim, meia hora, uma hora. Então, eu tirei mais ou menos uma hora de fala aí. Mas, a gente, como eu falei, o curso de passe, né, lá na nossa casa é 6 meses, né? Não chega a ser bem 6 meses, são 14 aulas, na verdade, né?
Então, assim, é longo, realmente. E o corrente magnética também são mais 14 aulas, né? Então, realmente, não é uma coisa assim, muito simples para a gente entender e para a gente aplicar, né? Mas o mais importante é estarmos confiantes em Deus, confiantes nos amigos espirituais, nos dirigentes da casa, e aí, com certeza, a gente vai receber os resultados. Oi, depois não? Oi. Você falou sobre o paciente, né? A pessoa que vai receber. Você pode falar, assim, resumidamente, como que o passista, né? Os preparos do passista? Do passista? Isso. Ah, tá, desculpa, realmente. Então, assim, o passista, a principal preparação do passista é justamente essa moral, né? Que é através do Evangelho, através da vivência, através da prática, através das suas atividades, do seu comportamento, né? Que é aquele que serve para tudo na nossa vida, né? É nosso comportamento. O que se tem, que se orienta os passistas e nós lá também, é que no dia do passe, primeira coisa, no dia que a pessoa vai, né, que ela sabe, hoje eu estou escalado para dar o passe lá na casa espírita. Então, fala assim, primeira coisa é esse equilíbrio emocional, espiritual, estar bem, né? Procurar, na medida do possível, não se envolver com coisas polêmicas naquele dia, problemas muito graves e tal e tal. E fala um pouco sobre alimentação, né? Porque, como vocês viram ali, né? Está tudo interligado, está ligado aos nossos órgãos físicos também, né? A questão dos chakras. E aí, então fala assim para se evitar, claro que a alimentação saudável ela é bem-vinda sempre, todos os dias, independentemente disso. Mas, assim, para evitar, por exemplo, uma alimentação muito pesada naquele dia, evitar, se possível, comer carne vermelha, porque a carne vermelha, ela puxa muita energia do nosso organismo para fazer a digestão. Então, se você está, digamos, gastando muita energia do seu corpo para fazer a digestão, por exemplo, de uma carne vermelha, lógico que aquela energia você não vai usar ela na hora do passe, né? Então, porque o seu corpo está usando aquela energia. Aí pede para evitar outros alimentos, por exemplo, que trazem assim, uma agitação, tipo café, né? Café, ele, né, não dá ele é bom para energia, mas para esse tipo de energia que tem que ser uma energia equilibrada, ele pede para que evite, por exemplo, ficar tomando muito café, né, e tal. Aí, lógico, bebida alcoólica, né, os vícios de forma geral, todos, né, devem ser evitados sempre, né, mas no dia do passe. Então, o passista, ele precisa tomar esses cuidados físicos, né, a parte sexual também, né, se fala, né, então assim, para tomar todos os cuidados. O que a pessoa vê naquele dia, com o que ela se envolveu, o que ela assistiu, sabe? Vou assistir um filme, então vou assistir um filme de terror, né, falta 2 horas ainda para então vou assistir um filme de terror. Lógico que não é bom, não é bom nunca, né? Mas especificamente. Então, assim, a gente precisa também, o passista, ele tem um compromisso, que vamos lembrar, ele vai receber uma força espiritual que ele vai transmitir, mas também uma parte da energia também é dele, né? E se ele não for um bom instrumento, ele vai acabar passando coisas não boas para as outras pessoas. Então, a pessoa tem que estar equilibrada, né? Tem que tomar esse cuidado físico, né, com a alimentação, mas principalmente o equilíbrio espiritual e moral, né? E a pessoa está bem. Então, assim, na medida do possível, naquele dia, né, que a pessoa vai dar um passo, hoje é domingo. Para aqui é ótimo, porque dormiu à noite, vem para cá, acorda de manhã, faz uma prece, né? Toma um café, leve e vem para cá. Né? Mas aí, dia de semana, né, outros centros é sábado à noite, outros centros nosso lá é terça-feira, né? Então a gente já está trabalhando naquele dia, tem uma jornada, às vezes tem problemas e tal. Então, assim, o principal de tudo é o equilíbrio, né? Para que a pessoa Por isso que o Evangelho, eu acho que nesse período ele já está se preparando, né? Isso. Então, assim, o passo é sempre depois do Evangelho, ou seja, o Evangelho, se a pessoa por algum motivo chegou naquele dia meio agitada, aconteceu alguma coisa, tal, ele ainda tem aquele, né, 40 minutos do Evangelho para ele se harmonizar, para ele dar uma aquietada aí no seu coração, no seu sentimento, para depois poder trabalhar no passo. Mas é claro que se a pessoa também falar, não estou bem hoje, não estou legal, olha, eu estou escalado, mas dá para você me substituir, também é melhor fazer isso, né? Do que a pessoa ir lá desequilibrada, ir nervosa, ir com sentimentos ruins lá e transmitir uma energia negativa. Okay. Tudo bem? Então, obrigado pessoal mais uma vez por ouvir, né? Vou passar um pouquinho do tempo ali, mas como o assunto, né? E aí tem essas questões da conversa, né? Que é sempre agradável. Eu falei para o professor, né? No ano 2000, eu fui fazer um curso de oratória lá em Brasília, e eu falei assim, gente, eu gosto muito de falar. Então, já que eu vou falar, então que eu falo pelo menos alguma coisa útil, né? Para mim, né? Primeiro, e para porque né? Se a gente ficar falando muito, né? Fala muita coisa que não deve, né? Então, eu falei assim, pelo menos se eu tenho, já que eu vou falar, então que eu falo pelo menos alguma coisa útil, né? Para os meus ouvidos e para os ouvidos, né? De quem esteja na nossa volta. Tá bom? Então, Deus abençoe. Qual a sua experiência?
mãos parando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, somos seus filhos. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre. Assim seja, graças a Deus. Nós aqui, como aprendizes do Evangelho, chegou o momento de agradecimento pelo dia de hoje, pelas lições aprendidas, pela participação e presença dos irmãos do Plano Maior, a nos abençoar, para que possamos conduzir as nossas vidas de forma reta, tranquila. É bem dizermos que há um tríduo. O Evangelho é o medicamento oral, o passe é o medicamento físico, mas o trabalho na casa espírita e no bem servir é o nosso tratamento que vai nos dar a condição de vencermos as dúvidas da materialidade e assim agradecidos por tudo que recebemos. Nesse momento, damos graças a Deus que possamos ir para os nossos lares, na certeza de que estamos concluindo mais uma etapa de nossas vidas, no serviço a Jesus, a
ao Evangelho e a toda a coletividade. Muita luz a todos, graças a Deus.